Hoje eu vou conversar com um jurista, um dos principais juristas do nosso país, que é reconhecido não só nacionalmente, mas também internacionalmente. Ele é autor de 44 obras do direito que falam sobre vários temas, como administrativo, financeiro, tributário. Aqui nós vamos falar sobre eleições municipais, estamos às vésperas das eleições e é um tema extremamente relevante, até porque vamos falar sobre os debates, sobre as pesquisas que são feitas e o quanto elas são proveitosas ou até mesmo danosas para a sociedade. Também vamos abordar a questão das queimadas e ainda sobre as questões relacionadas ao ministro Alexandre de Moraes e até mesmo sobre a reforma tributária, em que pé que ela está nesse momento. Vamos falar também sobre o seminário promovido pelo IBDAFT, o Instituto Brasileiro de Estudos do Direito Administrativo, Financeiro e Tributário, que é justamente presidido e foi fundado pelo Dr. Quioche Arada, nosso convidado de hoje. Em um minuto, aqui no Poder e Negócios. Na Biconte, transformamos a forma como você gerencia seu negócio. Somos especialistas em contabilidade digital, 100% online, atendendo empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. Com soluções completas e integradas, como emissão de notas fiscais, controle de estoque e gestão financeira, facilitamos sua rotina e impulsionamos o seu crescimento. Deixe a burocracia com a gente. Foque no que realmente importa. Fazer seu negócio crescer. Biconte, a contabilidade digital feita para você. Abertura de CNPJ, gratuita para novos clientes do plano digital. Conheça mais em biconte.com.br. ou fale conosco pelo nosso WhatsApp 19 3271 6991. Muito bem, eu já quero apresentar o nosso entrevistado de hoje, Dr. Quioche Arada, para falar sobre tantos temas relevantes e importantes que a nossa sociedade atualmente tem vivido, visto, enfrentado, não, Dr. Quioche? Um prazer recebê-lo aqui no programa. O senhor que abriu as portas do seu escritório para a nossa equipe, para a gente fazer esse programa aqui do seu escritório, onde boa parte do seu tempo, não, doutor, o senhor dedica aqui a tecer comentários, escrever artigos, tentando fazer com que a sociedade melhore, não? É isso mesmo, Tiago. É um prazer muito grande ser entrevistado por você novamente. Doutor, vamos começar falando sobre eleições, porque é a época tão importante, eleições municipais aí presentes em muitos municípios e as pessoas precisam saber agora em quem votar para depois conseguir cobrar. Mas na verdade a gente já tem que começar a cobrar agora, porque os candidatos cada vez mais se mostram com problemas na justiça, com situações assim difíceis de se confiar, não, doutor? É verdade. Metade dos candidatos responde ou processo criminal ou então uma ação civil por ato de improbidade administrativa. Então, eu acho que, nesse particular, a lei da ficha limpa tem que ser alterada, porque fica inelegível só quando houver uma condenação do tribunal. Quer dizer, tem que haver uma segunda instância confirmando a decisão monocrática proferida pelos juízes. Então, eu acho que a pessoa está sendo processada. Se o Ministério Público recebeu a denúncia, ele já deveria ficar inelegível. Não é? Agora, aquele senador Randolfo, como é que chama? Randolfo Rodrigues? Rodrigues, ele está fazendo uma PEC para descondenar aquele que tem uma decisão condenatória transitada em julgado, para que eles possam ser candidatos. Isso é um absurdo, entendeu? Então, o efeito da descondenação do presidente Lula da Silva, ele quer estender em forma de reforma constitucional para que todos os condenados possam voltar a disputar as eleições. Então, pelo contrário, eu acho que tem que endurecer a lei da ficha limpa, entendeu? E depois,
essa campanha, Tiago, está incidindo no mesmo erro da campanha presidencial de 2018, que redundou na eleição de 2019, entendeu? É o confronto entre esquerda e direita. Lá ninguém divulgou o programa de governo, mesmo porque eles não tinham. Ficaram só um atacando o outro, esquerda contra direita, um jogando pedra. E essa campanha dos prefeitos e vereadores é a mesma coisa, está polarizado entre esquerda e direita. Agora o Nunes está tentando voltar um pouquinho para a direita, entendeu? Isso está errado. A campanha tem que ser polarizada entre o bem e o mal, porque bem e o mal existem dos dois lados, tanto na esquerda como na direita. Então você tem que buscar o candidato bom, o candidato do bem, e rejeitar o candidato do mal. Aqueles que estão com barras sujas, sofreu condenação criminal, sofreu condenação por ato de improbidade, esses têm que ser afastados. E isso daí tiraria metade dos candidatos que estão disputando as vagas de vereador. Agora, doutor, a gente, assim, pela minha lembrança dos debates, falando sobre debate, da minha lembrança, eu lembro de Mário Covas brigando com Maluf, e os debates seguem a mesma linha sempre. Só que, atualmente, principalmente nesse debate que ganhou grande repercussão aqui em São Paulo, a respeito do Pablo Marçal, candidato do PRTB, que atacou, aliás, foi atacado por uma cadeirada ali do Datena, do PSDB, mas ali houve extremos de todos os lados, porque o Pablo Marçal atacou demais o Datena, e o Datena então foi lá e atacou ele. Nada certo, não, doutor? O que Datena fez não está certo, eu não estou defendendo ele. Só que a mídia só está condenando o Datena. Então o outro está se posando de vítima, quando na verdade o outro é um mau candidato. Ele tem condenação criminal e responde um monte de processos, não é? E ele está como candidato, né? Em vez de apresentar o programa dele, ele fica provocando a ira do outro e acabou levando uma cadeirada, não é? Então, eu acho que esse tipo de comportamento tem que sumir do mapa. Então, você tem que fazer um debate em alto nível, mostrando o seu programa de governo. Não tem que atacar o programa do outro. Tá? Então, é assim que deve ser um debate entre os candidatos. Com a apresentação de proposta, né? Com a apresentação de proposta, que é o que interessa à população votante. A população votante não está nem aí com a crítica para este ou para aquele, né? Ele tem que demonstrar uma proposta viável, não proposta fictícia, calcada na realidade. Não é? Isso que está faltando. E se a gente observa esse cenário, a gente vê que em vários municípios encontramos problemas assim. E na questão do debate, doutor, a gente percebe que nos últimos debates, muitos candidatos falam, eu não vou participar do debate. Isso é uma estratégia, muitas vezes, não, doutor? Porque o nível está baixando, né? Então, mesmo assegurando a cadeira fixa, né? Para evitar de alguém da cadeirada, alguns não gostam de participar desse tipo de debate. E, infelizmente, quem perde com tudo isso é a sociedade, não? É verdade. É a falta de civilidade, é a falta de conhecimento da política, falta de conhecimento da realidade brasileira, entendeu? Então, eles, por desconhecerem tudo isso, são incapazes de apresentar uma proposta concreta de governo. Agora, doutor, houve candidatos que disseram o seguinte, na campanha vale tudo, vale baixaria, vale atacar, vale fazer o que quiser. E não é bem assim, né, doutor? Não, claro que não. Isso é um ponto negativo, né? Aos poucos, a população vai percebendo, se é que já não percebeu, que campanha não pode ser feita na base da baixaria, né? Tem que apresentar propostas e tem que haver um diálogo
respeitoso, discordando do outro candidato, mas de uma forma civilizada, né? E isso que a população está esperando e está se conscientizando de tal maneira que vai acabar rejeitando as baixarias. Agora, doutor, com tantos escândalos saindo de um candidato, de outro candidato, parece que todos ali ganham adjetivos ruins. Mas, no fringir dos ovos, a gente sabe que sempre tem um ou dois ali que ficam no topo da pesquisa, mesmo com algum problema ou outro, e outros que de repente não tem nenhum problema na justiça e etc e tal, não conseguem chegar lá. Isso acontece, né, doutor? É verdade. É a popularidade? Eu sempre fui contra essas pesquisas prévias, porque não é as urnas que estão decidindo quem vai ser eleito, mas a pesquisa. Por quê? Porque a pesquisa fica a cargo do pesquisador, não existe um parâmetro objetivo para dizer que você tem que perguntar para o fulano, beltrano, cicrano. Ele escolhe a dedo as pessoas que querem responder a pergunta que ele faz, pergunta direcionada. Que acaba induzindo. Eu tenho certeza que eles estão manipulando essa pesquisa, porque um coronel do Exército amigo meu, um pesquisador telefonou para ele, falou assim, qual é a sua profissão? Eu sou coronel do Exército da Reserva. Então não serve, entendeu? Olha. E desligou, entendeu? Então são pesquisas direcionadas. Ele coloca no topo alguém, e como o brasileiro não gosta de votar em quem está perdendo, ele vota naquilo que está no topo. Então é a pesquisa que está elegendo, não o voto consciente do cidadão votante. Aquela história do bem e do mal. É muito ruim esse negócio de pesquisa. Bom, doutor, a gente vai fazer uma rápida pausa, um intervalo aqui no Poder de Negócios, mas você fique aí que o programa volta já. Na Biconte, transformamos a forma como você gerencia seu negócio. Somos especialistas em contabilidade digital, 100% online, atendendo empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. Com soluções completas e integradas, como emissão de notas fiscais, controle de estoque e gestão financeira, facilitamos sua rotina e impulsionamos o seu crescimento. Deixe a burocracia com a gente. Foque no que realmente importa: fazer seu negócio crescer. Biconte, a contabilidade digital feita para você. Abertura de CNPJ, gratuita para novos clientes do plano digital. Conheça mais em biconte.com.br. ou fale conosco pelo nosso WhatsApp 19 3271 6991. Voltamos com o segundo bloco do Poder e Negócios, conversando com o Dr. Kiyoshi Harada, que abriu as portas do escritório dele aqui em São Paulo para bater esse papo e a gente poder falar bastante sobre esses temas que são tão importantes para a sociedade. E agora, doutor, a gente falou sobre eleições, sobre debates, pesquisas que acabam induzindo muito o eleitor. E agora eu gostaria de falar sobre um outro tema, doutor, que ganhou grandíssima repercussão, a história das queimadas, não, doutor? Tava difícil de respirar e que a gente só via na televisão, nos jornais e, de fato, nos lugares, eram espaços pegando fogo, mata pegando fogo e esse problema que nunca acaba, né, doutor? Parece que a queimada é um fenômeno mundial. Está acontecendo em Portugal, morreram gente lá, e aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil, assim como no Portugal, tem criminosos tocando fogo. Parece que eles tocam fogo por diversão. E às vezes interessados em obter terra agricultável, pode até estar contratando esses criminosos, né? Então, isso é muito ruim, mas não pode exagerar tanto no sentido de que a Amazônia tem que ser o pulmão do mundo, não é? O que a queimada provoca de desequilíbrio ecológico, contribuindo para o aquecimento global, o desmatamento, é infinitamente menor do que as indústrias poluentes das grandes potências mundiais. E aí
E eles cavaram uma legislação internacional que é o comércio internacional de crédito de carbono. Então eles compram crédito de carbono produzido aqui, compram lá, ele tem uma licença para poluir. Então, como ele tem crédito, ele pode duplicar as unidades industriais no seu país, entendeu? Tem lá nos Estados Unidos, tem uma cidade lá, acho que é Filadélfia, você não consegue enxergar o horizonte, está sempre nublado, e tantas indústrias soltando fumaça lá. No Japão, que faz fronteira com China, tem um trecho lá que você não consegue enxergar também. E as cerejeiras brancas desapareceram por causa da fumaça, entendeu? A cerejeira branca virou uma cerejeira cinzenta, entendeu? Então, esse é um grande mal. Então, a ONU deveria discutir isso daí para proibir o comércio internacional de crédito de carbono. Você quer crédito de carbono, tem que reflorestar, tem que criar o crédito no seu país e não ficar mantendo a Amazônia intacta para ficar produzindo crédito de carbono para eles comprarem a troco de banana e continuar poluindo. Então, esse discurso está equivocado. A Marina Silva, que é, pela segunda vez, o ministro do Meio Ambiente do presidente Lula, ela está a serviço das ONGs internacionais, entendeu? A verdade seja dita, as ONGs internacionais estão a serviço de países poluidores, países industriais, e não querem o desmatamento nem que a vaca tussa, porque o Brasil é um grande concorrente em matéria de produtos agrícolas, entendeu? A França não quer o Brasil desmatando, porque a França produz também produtos agrícolas que concorrem com o nosso aqui. O próprio Estados Unidos, eles plantam milho, as toneladas, né? Então, eles não querem essa concorrência. Então, isso daí precisa ser revisto, essa política. Tem que ser, adotar uma política nacionalista. A única coisa boa que o presidente Lula fez nos seus 2 anos de governo, quase 2 anos de governo, foi reativar, foi consertar aquela rodovia na região amazônica, entendeu? Foi os militares que fizeram aquela rodovia em 76. Os civis abandonaram aquela rodovia, agora está interrompida em vários trechos. Então, os militares governavam com a doutrina da Escola Superior de Guerra, Segurança e Desenvolvimento. E dentro desse binômio, eles elegiam como objetivo permanente, isto é, um objetivo nacional permanente, que nenhum governante pode interromper. Cada um que suceder, ele tem que perseguir para alcançar esse objetivo nacional permanente, que é a integração nacional. Sim. Então, eles tinham uma visão que o Brasil só será forte se todas as regiões estiverem integradas social, econômica e culturalmente. Agora, a única rodovia que fazia essa integração está prejudicado. Você fica isolando o povo lá da região amazônica, que é composta de 9 estados da federação. Fica isolado da região sul-sudeste. Então, a cultura também não se integra, porque os índios querem manter a cultura deles própria, não querem se integrar à cultura do povo brasileiro em geral. Né? Economicamente, também são fracos, porque não há estrada para escoar a produção. Então, não adianta ficar produzindo lá se não tem como transportar. Você transportar grão de avião, o custo não compensa, entendeu? Então, não sei por que a ministra não enxerga esse óbvio e fica criticando o presidente Lula para estar fazendo uma única coisa certa que ele está tentando viabilizar. Agora, doutor, ele está lá, presidente, na ONU, e esse foi um assunto lá muito discutido, a questão das queimadas. E a gente percebe que lideranças de países extremamente poluentes, vamos dizer assim, por causa da sua indústria,
não estiveram presentes. Quer dizer, não tem muito interesse dos outros países em proteger o meio ambiente. É muito gozado o discurso deles, né? Eles poluem muito mais do que o desmatamento da Amazônia, entendeu? E fica jogando essas ONG internacionais infiltradas na região e ficam fazendo essa propaganda, esse fake news, de que a Amazonas tem que ser mantida intacta, porque é o pulmão do mundo. Pulmão do mundo, coisa nenhuma. A Amazônia é a terra do Brasil. Sim. Entendeu? Então tem que explorar, não de uma forma predatória, mas de uma forma ordenada e extrair do solo brasileiro as riquezas existentes. Você não pode interditar o avanço econômico do Brasil reservando para poucos indígenas, né? Pouca comparado com a população brasileira. Sim. Indígena para ficar ocupando parte de 9 estados da Federação Brasileira. É muita terra para pouco índio. Sim. Entendeu? Então, essa verdade que estou dizendo vai provocar a ira de muita gente, dos ecologistas, dos indigenistas. Mas alguém tem que falar essa verdade. E, doutor Queiroz, o senhor acha que aproveitam muito para fazer política em cima disso também, né? Sem dúvida alguma. Tudo é motivo para tirar proveito econômico, entendeu? Então, dá um desastre disso daí, eles não saem da mídia, eles ficam dia e noite martelando. Tem que acabar com o incêndio, tem que acabar com o desmatamento. Em parte, esse incêndio é fruto da natureza, entendeu? Sim. Então, a seca de tal ordem que qualquer atrito, você jogar uma pedra em cima da outra pedra, já faz uma faísca, já dá um incêndio. E agora, em cima disso, tem os incendiados, os criminosos. Né? Eu me lembro que, quando eu frequentava o sítio do meu irmão, lá na cidade de Oswaldo Cruz, ele teve que construir uma cerca viva. Tem uma árvore lá que é chamada cerca viva, cheia de espinhos, cheia de folhas, porque eles tocavam fogo no cafezal. Cada um que passava lá, riscava fósforo e tocava fogo no cafezal. Proposital. É um exemplo. Agora você vai para a estrada para o interior paulista, para lá de Dracena, todas as plantações à beira da rodovia está tudo queimado. Os caras se divertem tocando fogo. Isso é a cultura do brasileiro. Agora, doutor, falam já que brincar com fogo faz xixi na cama, mas eles estão preocupados com isso, né? Não, é Império da Burrice, que é o artigo que eu escrevi. Eles tocam fogo e eles ficam respirando esse ar poluído. Sim. Que eles provocaram. Ele não sabe que eles que provocaram. E num período tão difícil, porque já a chuva escassa, então a maneira para respirar e conseguir é ter um umidificador em casa. Ou colocar balde com água dentro de casa para conseguir respirar. Você não tem mais estações definidas como há 15, 20 anos atrás. Primavera, verão, outono e inverno. Secas prolongadas, ou quando vem chuva, vem tempestade, trovoadas, entendeu? Que destroem muitas coisas. Eu estou para mudar na cobertura lá no 27º andar, uma tempestade uma vez levou toda a vidraça lá da sala, entendeu? Agora meu filho está reforçando lá a área gourmet, a área de churrasqueiro, porque o vento abalou aquele negócio lá. É uma trovoada. Você sentiu a trovoada? Acho que foi antes de ontem. Lá em Campinas não teve. Teve uma trovoada, só que não veio uma chuva forte como era esperado. Foi mais barulho de trovoada do que de água, né? Sim. Caiu um pouco de chuva. Mas foi mais barulho e vento. Mais barulho. Aquela trovoada e vento, ventania. Acho que o vento acabou espantando a chuva. Doutor, agora também tem um fato que é bem curioso, porque eu me lembro que na gestão anterior da presidência do governo federal, muitos artistas vieram à mídia para falar que precisava ser feita alguma coisa, que o governo federal precisava se mover, fazer algo porque essa era a maior queimada já registrada, etc. Mas agora, eu digo isso porque
é o que a internet tem levantado nos últimos dias. Não vemos os mesmos artistas de antes se levantando hoje a bandeira de, olha, a queimada tá prejudicando, tá muito grande. A gente não vê isso. Não vê porque o Bolsonaro não está mais no governo. Se ele estivesse no governo, ele estava sendo fritado. Ele dizer que ele é um criminoso, que ele mandou os seus asseclas tocar fogo na Amazônia, entendeu? Então sairia um discurso nesse sentido. Agora, como é o presidente Lula que está no governo, e a queimada aconteceu, e a inércia do governo federal é tão grande que o Supremo Tribunal Federal teve que intervir, decidir que no primeiro sinal de incêndio tem que mobilizar a Força Nacional de Segurança, Corpo de Bombeiro Militar e tudo que for disponível, entendeu? Para dar combate. Quer dizer, precisou de o Supremo Tribunal Federal intervir num assunto que diz respeito ao Executivo. Sim. Não, porque o Executivo estava se omitindo, entendeu? Por que aqueles barulhentos do tempo do presidente Bolsonaro não estão gritando? É meio esquisito isso. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo, é o último intervalo do programa, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre questões também muito importantes e que, olha, ganharam grande relevância. A reforma tributária, qual o pé que tá, o doutor vai atualizar para a gente, e também sobre o ministro Alexandre de Moraes, porque o barulho ainda é muito grande para seu impeachment. Então fica aí porque o assunto é bem interessante. A gente volta já. Na Biconte, transformamos a forma como você gerencia seu negócio. Somos especialistas em contabilidade digital, 100% online, atendendo empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. Com soluções completas e integradas, como emissão de notas fiscais, controle de estoque e gestão financeira, facilitamos sua rotina e impulsionamos o seu crescimento. Deixe a burocracia com a gente. Foque no que realmente importa. Fazer seu negócio crescer. Biconte, a contabilidade digital feita para você. Abertura de CNPJ, gratuita para novos clientes do plano digital. Conheça mais em biconte.com.br ou fale conosco pelo nosso WhatsApp 19 3271 6991. De volta para o último bloco do Poder e Negócios, conversando com o Dr. Kiyoshi Harada. Doutor, bom, qual a situação atual da reforma tributária? Porque a gente sabe que cada vez mais muitas normas já foram feitas e é algo que tem preocupado muito as pessoas que dependem desse resultado para saberem como vão levar. E os municípios acabam que vão perder bastante, pelo menos nesse primeiro momento, não, doutor? Vai de mal a pior, entendeu? Nós temos cerca de já 8.000 normas, entre as normas da emenda 132, que tem 491 normas, e a regulamentação do IBS e agora a regulamentação do Comitê Gestor. Chega a 8.000 normas. E os caras de pau dizem que essa é uma reforma que nasceu sob bandeira da simplificação. Se você pegar todo o sistema tributário nacional na Constituição e o Código Tributário Nacional, que tem 289 artigos, somando todos os tributos existentes, e aqui o IBS sozinho tem 491 normas, se chama isso de simplificação, eu acho que eles estão perdendo a razão, perdendo a noção do bom senso. Não é? Parece que eles são integrantes daquilo que eu chamo de império da burrice. Não é? Que não tem cura. Não tem cura, só a morte. Há um provérbio japonês que diz que a burrice só se cura com a morte. Não é? E é verdade. A ignorância você cura através da educação, através da escolarização. Agora, o burrice não tem cura. Entendeu? E mais, essa última regulamentação piorou. Agora regulamentou o funcionamento do IBS, que é um órgão polivalente.
ele tem um poder normativo para baixar as normas e um poder de interpretar as normas que ele próprio baixou, entendeu? E tem um poder de arrecadar e distribuir, e o poder de julgar o processo administrativo tributário decorrente dos autos de infração lavrados pelos municípios e pelos estados, que têm reservado para si o poder fiscalizatório, entendeu? Então, eles estão, o comitê gestor, sem ser poder do Estado, ele está fazendo as vezes de um Estado, entendeu? Isso é uma anomalia que não tem sentido. Outra anomalia, em 2026, 60% do IBC arrecadado vai para o comitê gestor. E em 2027 e 2028, 50% da arrecadação de IBE vai para o comitê gestor. Isso viola ostensivamente o princípio inscrito no artigo 167, número 4, que é proibido a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo e despesa. Não é? Mas você pode dizer, não, mas isso está na Constituição, na emenda 132. Sim, só que o que está na emenda 132 é uma norma constitucional. Esse 167, número 4, que proíbe a vinculação, é princípio constitucional, que a norma está abaixo do princípio. Você não pode interpretar a norma contra um princípio constitucional, que, inclusive, é protegido por cláusula pétrea. Então, é um imposto inusitado. Não existe no planeta criação de imposto cuja parte da arrecadação financia o órgão arrecadador. Eu arrecado, mas não de graça, eu quero 60%. Então, por isso que escrevi um artigo, IBC, IBS, é um imposto para financiar os oligarcas no poder, que é constituído por membros de poder aliados aos burocratas, que são os parasitas da nação. Nada produzem a não ser maldades e coisas ruins para o país. Doutor Quioche, hoje, nesta segunda-feira, vocês fizeram um seminário no IBDAFT, Instituto Brasileiro de Estudos do Direito Administrativo, Financeiro e Tributário, e eu acredito que esse acabou sendo também um tema para vocês discutirem, não? Sim, então foram discutidos o tema de direito constitucional, administrativo, financeiro e tema constitucional, não é? Então, para quem assistiu, foi um seminário bastante proveitoso, contribuindo para melhor divulgação desses 4 ramos do direito público, não é? Inclusive, como é um seminário internacional, amanhã teremos palestrante da França, da Espanha e de Portugal. Então, servirá também como um parâmetro para o direito comparado. Sim. O que acontece no Brasil em termos de direito público é o que acontece lá na Europa. Então, doutor, só uma aspas, vocês fizeram num dia apenas constituintes brasileiros aqui, nacionais, e agora no segundo dia apenas internacionais. Por causa do fuso horário, sim. Então estamos reservando para eles o dia de amanhã. Mas vai ser interessante. Mas essa reforma tributária, como feriu o princípio federativo e surrupiou o ICM do Estado, o ICMS do Estado e o ISE do município, tanto o município como o Estado está endurecendo a sua legislação tributária para tributar o que não poderia tributar. Entenderam? Então, o ITCMD quer já tributar PGBL, VGBL, que é considerado pela doutrina e pelo direito civil como um seguro pessoal. O seguro não é herança. Sim. VGBLs, o titular da aplicação morreu, o beneficiário indicado, ele saca direto. Sim. Não precisa fazer inventário. Eles estão querendo abocanhar isso. E o município, por outro lado, ele já quer aumentar por decreto. Então, essa PEC foi encomenda dos municípios. Como eles vão perder receita com a reforma, então eles querem aumentar a base de cálculo do IPTU por decreto. Quando ele vê que
o caixa está baixando e vai ter desequilíbrio, ele dá uma subida por decreto, entendeu? Isso que eles estão fazendo. Então, é um dos aspectos maléficos dessa reforma que tira a independência financeira dos estados e municípios e estes, por sua vez, estão cometendo inconstitucionalidade e ilegalidades para arrecadar mais do que a Constituição permite. Bom, doutor, agora avançando para esse tema que é o que acho que muita gente tem falado, que é sobre o impeachment do Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes, o que o senhor acha desse movimento agora, tentando o impeachment do ministro, e o que o senhor acha que vai acontecer? Eu acho que eles querem um holofote, não é? É gozado. O Supremo julga senadores, senadores julga Supremo. Só que mais da metade dos senadores tem rabo preso, eles estão respondendo o processo perante o Supremo Tribunal Federal. Então, toda vez que alguém fala impeachment, o Supremo sinaliza, olha, eu vou colocar em julgamento aquele processo contra você, entendeu? Foi assim que fizeram com o Lira. O Lira, mais que depressa, enterrou um projeto que ele está fazendo para mexer com o Supremo Tribunal Federal. Então, se você não tem parlamentares limpos, decentes, honestos, todos eles com o rabo preso, como é que eles vão querer dar um impeachment no ministro do Supremo? Entendeu? Só se ele, por um ímpeto de loucura, eles arriscarem uma condenação criminal. Falei, eu vou ser preso, mas eu quero impeachment. Entendeu? Mas quantos senadores pensam dessa forma? Entendeu? Então é problemático. Eu acho que é mais holofote, né? Nós estamos com quantas assinaturas? Menos de 38. Você precisa de 41 votos. E que não está andando, que esse 38 já faz tempo que já tinha, entendeu? Não está andando porque ninguém está querendo... correr o risco. Correr o risco. É que nem o negócio de botar um guiso no gato, né? Mas quem é que vai botar o guiso? E, doutor, então o senhor acha que isso aí é apenas para fazer, vamos dizer assim, barulho, nada que vá avançar nesse sentido de ocorrer um impeachment do ministro? Afinal de contas, isso também seria muito prejudicial para o país, não? Mas poderia acontecer se houvesse uma pressão muito forte da sociedade civil. Porque o parlamento, ele dá valor à opinião pública, à opinião da sociedade civil. Mesmo porque... não é o caso dos senadores, mas os deputados são representantes da vontade popular. E o Senado, ele não é exatamente representante da vontade popular, ele representa os estados. Mas não deixa de ser um poder que legisla a favor da população, entendeu? E se a maior parte da população quer o impeachment, eles têm que, não pode ficar em cima do muro, entendeu? Eles têm que se posicionar. Então, se houver uma pressão muito grande, é possível o impeachment, assim como foi possível o impeachment da Dilma, a pretexto de que violou a lei orçamentária. Mas qual é o presidente da República que deixou de violar a lei orçamentária? Hoje eu estava lendo o elenco de 110 leis. Desses 110, mais de 8 abrindo crédito extraordinário contra a Constituição Federal, contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, contra a Lei 4.320. Crédito extraordinário só pode ser aberto em caso de guerra, comoção interna e calamidade pública, que são eventos imprevisíveis. Eles estão confundindo imprevisibilidade com a não previsão de eventos previsíveis. Sim. Eles não preveram, então não está no orçamento. Está abrindo um crédito extraordinário, anulando dotação de despesas correntes, só falta estar anulando dotação de investimento, entendeu? Aí vai afunilar mais ainda o investimento nessa área que
nós chamamos na doutrina de despesa reprodutiva, porque é uma despesa que tende a aumentar a capacidade produtora do Estado. Tá certo, doutor Kiyoshi. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Sempre a entrevista com o senhor acaba sendo extremamente uma aula, uma verdadeira aula para todos nós. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, Tiago. E olha, obrigado por você ter acompanhado essa entrevista aqui no Poder e Negócios. Eu desejo a você uma excelente e abençoada semana e, claro, já peço para que você não só assista essa entrevista inteira, mas, claro, que você também compartilhe com os seus amigos nas suas redes sociais e, claro, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube e ative o sininho para que você receba todas as notificações. Eu te agradeço pela companhia, pela audiência e até o nosso próximo encontro.